Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entra em vigor agora em agosto de 2020 e tem gerado bastante dúvida e interesse do pessoal. E daí a gente decidiu chamar o Thiago Carvalho, que é advogado especialista na área, e ele vai trazer um pouquinho pra gente de quais que são as coisas importantes que a gente tem que tomar bastante cuidado com relação ao tratamento de dados, à manipulação, ao armazenamento, a tudo na LGPD. Laís, obrigado pelo convite. Bom, a LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados. A intenção dela é a proteção de dados da pessoa física, obrigando as empresas a alterar a forma de coleta e armazenamento dos dados. Com a LGPD, a gente vai ter que rever algumas políticas de privacidade, algumas práticas que as empresas utilizam com relação aos dados coletados. Quando a gente fala de dados coletados, a gente não está falando só de dados digitais, a gente está falando de dados físicos e digitais. Então, todas as empresas devem tomar cuidado porque em algum momento você acaba coletando dado de usuários, de clientes, de colaboradores. Então, todas essas informações, elas estão ligadas à lei, já que são dados ligados a pessoas, certo? Isso. A minha primeira dúvida é que a gente ouve falar um pouquinho sobre dados identificáveis, tem também os dados que podem se tornar identificáveis. O que caracteriza ser um dado identificável ou que ele possa se tornar identificável? Bom, o dado identificável é todo dado que identifica a pessoa, como, por exemplo, o CPF ou o nome completo. Já os dados identificáveis são os dados que o próprio algoritmo ou o computador, por exemplo, ele fornece, podendo ser o IP ou então o GPS. Esses são os dados que podem se tornar identificáveis, correto? Exatamente. Então, o dado identificável é aquilo que você consegue saber exatamente quem que é a pessoa. E os dados que podem se tornar identificáveis são aqueles onde a informação leva até a pessoa, não sendo tão claro quem é a pessoa. É importante destacar também que entram nos processos de tratamento de dados a coleta, a utilização, o armazenamento, a classificação, o processamento, o compartilhamento e até mesmo a eliminação desses dados. Exatamente, seria todos os dados que a empresa poderia pegar. Então, daí vem a dúvida. A quem que se aplica essa lei? Bom, na verdade, essa lei ela se aplica a todas as empresas, não importa se grande ou pequena, se de tecnologia ou não, podendo ser, por exemplo, um contador ou até mesmo uma imobiliária. Então, são todas as empresas que possuem, de alguma forma, o dado das pessoas. No caso, a contabilidade, ela possui os dados dos sócios das empresas, ela possui os dados dos seus colaboradores, e a imobiliária, ela possui também os dados dos seus clientes, né, que são as pessoas que estão alugando ou querendo vender as casas. Isso se aplica também a todas as outras empresas. Esses são só dois exemplos que a gente trouxe aqui, que não precisa ser necessariamente uma empresa de tecnologia para entender sobre a lei e respeitar essa lei. Outra questão também que levantaram já aqui pra gente é como que a utilização de ferramentas seguras de armazenamento e de controle de acesso aos dados podem ajudar as empresas a cumprirem a lei. Bom, o primeiro passo é fazer um mapeamento para saber o ciclo produtivo dos dados, que vai desde a coleta até saber quais as pessoas que têm acesso, porque é importante para não ter um vazamento para terceiros. Assim, temos que ter consciência que para seguir a lei, a gente tem que ter as ferramentas corretas. Isso mesmo. Então, com relação ao vazamento de dados, compartilhamento de dados, é muito importante que você utilize ferramentas com transparência, que você consiga baixar um relatório de versão ou ver com quem que está compartilhado aquele dado, se houve o download daquele dado ou não, para conseguir se fazer um acompanhamento com uma prevenção e até mesmo com uma auditoria de quais foram as pessoas que tiveram acesso àquelas informações. Uma dúvida que também já chegou no canal pra gente de como que a utilização de armazenamento em nuvem, por exemplo, com G Suite ou com AWS, faz com que a gente tenha ou não que se preocupar com essa lei. Por exemplo, se eu coloco os meus arquivos no armazenamento em nuvem que tá lá nos Estados Unidos, eu não preciso mais me preocupar com a lei? Na verdade, a lei ela atinge todos os dados que são capturados no Brasil. Não importa se os dados estejam no Brasil ou fora do país. Então, não importa se o dado ele só está sendo armazenado nos Estados Unidos, mas se eu coletei ele aqui, eu estou tratando ele aqui dentro do Brasil, eu tenho que me preocupar com a lei, correto? Exatamente. Ótimo. E agora, a pergunta que mexe com o bolso das empresas e dos empresários. Quem não cumprir a lei vai ter algum tipo de penalidade? Sim, essa lei prevê uma penalidade que pode ser tanto multa quanto a proibição
suspensão de coleta de dados, sendo parcial ou total, ou outras sanções. Então quer dizer que dependendo do tipo de infração que você cometer, você pode até estar sujeito a nunca mais poder coletar nenhum tipo de dado? Exatamente. Dependendo da gravidade do vazamento, vai ser aplicada uma sanção diferente. E essa multa, ela pode atingir até que valor? Pode chegar a 2% do faturamento do ano anterior, chegando no limite de 50 milhões de reais. Uou, então é bem grande essa multa, né? Exatamente. Pelo que eu também já consegui entender, vai depender muito da análise do juiz de qual que é o nível que foi a penalidade que você cometeu. Então, por exemplo, esses 50 milhões, eles são um caso extremo, correto? Isso. E para finalizar, qual a dica que você dá para o nosso espectador, a pessoa que está ali assistindo a gente, para que ela possa seguir as regras da LGPD e para que ela consiga evitar problemas futuros? Bom, como a gente viu, a lei ela entra em vigor em agosto desse ano. Então, quanto antes a empresa se adequar, vai ter mais benefícios. A empresa, tanto pequena como grande, vai precisar dessas leis. O ideal é procurar um advogado especialista e nós da Carvalho Advocacia também trabalhamos com essa assessoria. Então, a dica que a Conecta deixa aí pro pessoal é que utilizem um sistema de armazenamento em nuvem confiável junto com um sistema de controle de acesso. A gente aqui recomenda para os nossos clientes a utilização do G Suite aliado ao Access Control. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo tanto o contato do Thiago e da Carvalho Advocacia para quem tiver interesse em entrar em contato e tirar alguma dúvida. E também vou colocar na descrição o link para o nosso contato e para a nossa ferramenta do Access Control e do G Suite para que vocês consigam tirar dúvidas e entender melhor como é que a empresa vai poder estar utilizando essas ferramentas e os sistemas de consultoria também dos advogados. Queria agradecer a presença do Thiago aqui com a gente hoje. Foi um prazer ter você aqui com a gente esclarecendo essas dúvidas. Obrigado e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo para divulgar o conhecimento, de deixar o seu like, de fazer comentário, de dar dicas de outras coisas que vocês gostariam de aprender, que a gente está aqui para poder ajudar vocês aí nas empresas, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima! Uhum.